Boa noite, gente. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos e com todas. Amém? Eu estou um pouco rouco, mas espero que dê para quem ouvir entender o que eu estiver falando. Amém? Mas antes de todos, eu falo com Deus daqui e você fala daí, porque sem Ele nada podemos fazer. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, glorioso nos céus e na terra, grandioso e excelso és Tu, Senhor, nós três pessoas divinas que Tu és. E Tu és a própria sabedoria e a ciência, Senhor, e nada te é oculto. Nós precisamos, Senhor, que Tu liberes sobre nós a Tua luz, para que tenhamos correto entendimento da palavra, Senhor, e que o Teu Espírito fale aos corações de todos nós, e que nos santifique, e que ao terminar, meu Pai, esse pequeno estudo que vamos fazer, estejamos, meu Pai, com nossas almas mais preparadas para vivermos vida mais agradável ao Senhor, meu Pai, fazendo o que é agradável ao Senhor e não fazendo o que te desagrada, Senhor. E que as famílias sejam edificadas na Tua palavra, meu Pai, e que haja santificação e salvação em todos os lares, meu Pai, representados nas pessoas onde chegar e cujos corações chegar, meu Pai. Essa é a nossa meditação na Tua palavra. Amém? Glória a Deus, gente. Como eu sempre aviso, eu espero que vocês compartilhem essa live. Eu faço às terças-feiras, a partir das 20 horas, no meu perfil no Facebook, Adelino de Souza Lima. Amém? Eu também compartilho no meu canal no YouTube, mas o meu canal no YouTube está acontecendo alguma coisa estranha. Quando a gente busca o canal, aparece outra pessoa, outras coisas que não tem nada a ver comigo e nem com o meu canal. Então, mas eu compartilho com as pessoas com quem eu tenho contato no YouTube, então eu costumo compartilhar no YouTube também, em nome de Jesus. E eu espero que quem receber, seja no YouTube ou no Facebook, esteja clicando no joinha. E no YouTube, eu preciso muito que você se inscreva no canal, né? Clique no botão inscrever-se e compartilhe para que outras almas também tomem conhecimento da benignidade da palavra de Deus para nossas vidas, para a vida de todo que crê e que quer alcançar a glória celestial e não quer que os seus familiares fiquem para trás. Você quer a sua salvação e certamente quer também a dos seus familiares, dos seus entes queridos. E por isso é bom que você tome conhecimento dessas coisas e não só pratique, mas também ensine na família e fora dela. Ensine na igreja e fora dela. Amém? Muita gente pensa que... Aliás, você já reparou que o mundo está cada vez pior? Principalmente as pessoas que têm mais ou menos a minha idade, 70, 60, 80 anos. Você deve se lembrar que a humanidade era melhor no tempo da nossa infância e era mais fácil a convivência entre as pessoas. Hoje em dia, a violência está cada vez pior, a imoralidade cada vez pior e o espírito da nova era está dominando os povos e as nações. E as coisas que sucedem nos dão conta que próximo está o dia de soar a trombeta dos anjos do Senhor, anunciando a volta dele para buscar os salvos, buscar a igreja, aqueles que deram ouvido à palavra de Deus e procuraram enquadrar o seu estilo de vida segundo a palavra de Deus, e que procuraram também que os seus familiares sejam salvos. Amém? Então, como eu sempre falo, para quem vai receber com o compartilhamento ou vai participar agora e não tem costume com a Bíblia Sagrada, então aqui o que nós vamos falar é tudo com base na Bíblia Sagrada, porque é a palavra de Deus contida na Bíblia que nós examinamos nos estudos. É um estudo bíblico, isto é, estudo da Bíblia. E então, se você tem uma Bíblia, convém que quando você participar, você esteja com a sua Bíblia na mão. Se você não tem uma Bíblia, convém que adquira uma Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia
a Bíblia de Estudo, Pentecostal, Almeida, Revista e Corrigida. Eu tenho várias Bíblias, mas a que eu mais gosto é essa. Agora, eu uso, muitas vezes, para fazer o meu esboço, eu uso a Bíblia Almeida, Corrigida, Fiel, que tem na internet. Aliás, se você não tem uma Bíblia, enquanto você não tem uma Bíblia, você pode se valer da internet. Quando você digita o nome de um livro, o número do capítulo, 2 pontos e os versículos, então o Google vai abrir para você várias Bíblias, né? Tem diversas versões, né? A versão depende do escritor que fez a tradução. Amém? Então, eu sempre começo esse estudo ultimamente com Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então, quando você procura um livro da Bíblia, na Bíblia, se você não sabe achar, não sabe onde está o livro, você vai ao índice da Bíblia, que está geralmente os 2 índices no começo da Bíblia, porque a Bíblia é Velho e Novo Testamento, e tem o índice do Novo e do Velho Testamento no começo da Bíblia. Há Bíblias que o índice do Novo Testamento está no começo do Novo Testamento, além da metade da Bíblia. Bíblias católicas antigas, os 2 índices podem estar no fim da Bíblia. Amém? E esse livro que eu estou falando agora, Hebreus capítulo 12, versículo 14, ele é um livro do Novo Testamento. Não dá tempo, você que não está habituado, achar os livros à medida que a gente vai progredindo, porque não dá para esperar, porque o tempo não espera, né? Então, nós temos já estudamos vários temas, ultimamente estamos estudando a santificação, né? E também entramos num subtema, a santificação na família, que hoje eu espero terminar esse subtema, santificação na família, né? Então, nós vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, por que é importante nós estudarmos a santificação? Para nós procurarmos viver em santificação, para nós procurarmos santificar o nosso modo de vida, e no caso, o estudo que nós estamos fazendo, a santificação na família, para que você possa ajudar a sua família também a viver em santificação, e que não aconteça de ninguém perder a salvação e ir padecer eternamente num fogo do inferno que nunca se apaga, né? Então, segue a paz com todos e a santificação. Só que se você não tem paz com todos, você não pode estar em santificação, né? Se você tem mágoa de alguém, você maltrata alguém, você tem implicância com alguém, principalmente na sua casa, então você não está em santificação. E a palavra está dizendo nesse versículo que sem santificação ninguém verá a Deus, isto é, sem santificação nós não alcançamos a salvação, né? Então, não há santificação. A gente não consegue ter uma vida santificada, principalmente em família, sem diálogo sincero, respeito mútuo, né? Dino, boa noite, que Deus abençoe vocês. Minha sobrinha, que Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então, como eu já falei um pouquinho, depois, como vai ficar gravado, vocês podem rever pegando do começo, né? Então, não há, tanto seja onde for, né? A gente não pode estar tendo um comportamento de santificação sem ter a capacidade de ter diálogo sincero com as pessoas, respeito mútuo, boa educação, bons modos com os outros, arrependimento dos males que nós causamos aos outros, das atitudes erradas, e também a capacidade de continuamente nós perdoar os erros dos outros contra nós, né? Então, vou repetir uma coisa que eu falei na semana passada, né? Muita gente tem a ilusão de que porque frequenta uma igreja,
seja católica, evangélica, seja lá que igreja for, de repente a pessoa é obreiro na igreja, faz isso, faz aquilo, e então só que a pessoa pensa que por causa das obras está dispensada da santificação, mas o que nós acabamos de ler em Romanos capítulo 2, versículo 14, não diz isso, né? Qualquer seja lá o que for que nós façamos, o bem para os outros, fora e dentro da igreja, na família e fora dela, sem santificação, a gente não terá salvação, isto é, não veremos a Deus, né? Ainda que a pessoa toque bem todos os instrumentos na igreja, que tem na igreja, que cante bem, né? Que pregue bem a divina palavra, que limpe bem a igreja, limpe bem até os vasos sanitários, faça bem as pregações, aquelas pregações mais eloquentes, que muitas vezes até a pessoa até parece um político num palanque, né? Mas sem viver a paz com todos, não estará em santificação. E sem santificação não se pode ver o Senhor, isto é, não se pode ter a salvação eterna. Então, vamos ler 1 Coríntios é no Novo Testamento. Parece-me que acho que é o 6º ou 7º livro do Novo Testamento. E depois você pode pegar e rever essa live com a sua Bíblia na mão, e aí você terá tempo de procurar no índice o livro, abrir o livro e reler. Mas antes de fazer isso, ore a Deus, peça para Ele te dar a luz e te ajudar a ter correto entendimento. Então vamos ler 1 Coríntios, capítulo 13. Amém? Vou repetindo para quem está procurando. Às vezes é bom a gente repetir, porque muitas vezes, até na igreja, né, o pregador fala uma vez só. Então a pessoa quando a pessoa acha o livro, já não sabe mais qual o capítulo, qual o versículo que a gente falou, né? E aí é pior quando um pergunta para o outro. De repente, eu estou aqui procurando, eu estou lembrando que a passagem, o texto que o pregador falou, de que alguém me chama para perguntar, aí eu também aí nem a pessoa sabe, nem eu, né? Então, por isso é conveniente, às vezes, a gente repetir, né? Então, 1 Coríntios, né? Capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Muito bem? Vamos ler? Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Quer dizer, quando alguém vai lá bater o sino, né? O sino ele faz um ruído, mas só que ele não tem vida, né? Ele é uma coisa sem vida. Então, assim, a vida espiritual de quem muitas vezes a pessoa fala em línguas, né? Fala em língua dos anjos e dá um show de línguas na igreja e onde quer que seja, mas muitas vezes não. Mas se a gente não tiver amor, né? Então para Deus isso nada adianta, e de repente pode não adiantar para a nossa salvação. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ora, então isso significa que a obra de profetizar, o que é profetizar? Há dois tipos de profecia. Há um tipo de profecia que Deus fala com a pessoa que tem o dom, né, de profecia. Às vezes Deus fala, Deus dá um aviso para a pessoa, coisas que vão acontecer, né? E às vezes Deus manda alguém dar um recado de Deus para uma pessoa, né? De repente Deus fala para alguém falar para você, olha, esse caminho que você não está não é bom, e você tem que se arrependa-se antes que eu venha e mova o teu candeeiro. Bom, é um tipo de profecia, quando alguém recebe de Deus
né? Uma iluminação espiritual para transmitir um recado a alguém. E às vezes Deus fala com o profeta, e às vezes o profeta fica sabendo, mas nem sempre é para falar. E há o outro tipo de profecia, que é o que eu estou fazendo para você agora, né? Para os que estão ouvindo ou que vão ouvir. É a profecia da palavra de Deus, né? Então, ainda que a gente tenha todos os dons de profecia, né? Conhece todos os mistérios, tem todos os dons da ciência, toda a sabedoria, né? Mas se não tem fé e não tem amor, isso de nada adianta para a nossa salvação, né? Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. É uma coisa que muita gente tem ilusão, né? Muita gente tem ilusão de que, como faz muitas obras de caridade, né? Por exemplo, os espíritas, né, fazem muita obra de caridade, dá roupa, e faz isso, faz aquilo e tal. Tudo bem, essas obras têm que ser feitas. Os cristãos devem fazer essas obras, mas só que, se você não tiver fé, a fé que Jesus Cristo é o Salvador, que o sacrifício dele foi suficiente para a sua salvação, e que ele é o seu Senhor. Se você não renunciar a todos os deuses e confessar, reconhecer e confessar ele como seu único Senhor e Salvador, então de nada adianta as obras, não é? Então, porque sem você reconhecer, entregar sua vida a Deus através de Jesus, você não está em santificação. E sem santificação, como nós vemos lá em cima, ninguém verá Deus. Então, continuando, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se trata com leviandade, não se ensoberbece. Isso significa que, se nós queremos ter uma vida santificada, nós temos que ter amor. E sem amor, nós não temos vida santificada, né? E aqui está falando de certas formas do amor se expressar, né? O amor se expressa com benignidade, quer dizer, é uma pessoa que é do bem, uma pessoa que gosta de fazer o bem. O amor não é invejoso, né? Então, a pessoa que quer santificar a sua vida, então tem que tirar do seu coração a inveja. Aliás, você sabe como é que Satanás saiu do céu? O nome Lúcifer, né? Que Satanás, o diabo, é chamado também de Lúcifer. Mas Lúcifer era o nome dele no céu. Mas ele resolveu disputar com Deus a posição de Deus, o lugar de Deus, o trono de Deus, né? Então aí ele foi expulso do céu. Então ele deixou de ser um anjo de luz, hoje ele é um anjo das trevas, né? Então, se você tem esse sentimento da inveja, convém, né, que você tire ele do seu coração, porque senão você não estará em santificação. E falando em santificação na família, não são poucas as famílias que os irmãos têm inveja um do outro. Irmãos invejam o outro, cônjuges invejam um ao outro, e muitas vezes esse sentimento de inveja acaba terminando, muitas vezes, em tragédias, né? Então, se nós queremos ser santos, se você quer ser santo em família, tira do seu coração a inveja, né? A leviandade, né? A capacidade de enganar, né? A soberba, quer dizer, aquele sentimento de sempre um querer ser mais que o outro, né? Então, e também, no versículo 15, a palavra diz: não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Então, nós temos que ter cuidado, né? Não busca os seus interesses, isto é, não age com egoísmo, não tem um coração egoísta, né? Não se irrita sem motivo, não se irrita por nada, não suspeita mal, não vive suspeitando mal dos outros, né? Não folga com injustiça, quer dizer, você não pode ser conivente com atitudes injustas, né? Mas você tem que se folgar com a verdade e dar testemunho da verdade para que a verdade prevaleça e não a injustiça, né? Vou pular o 7, vou para o versículo 8.
O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Enquanto nós estamos nessa vestidura de carne, por maior que seja o conhecimento, nós não conhecemos tudo, nós não temos todo o conhecimento mesmo da verdade de Deus, né? Nós só teremos o verdadeiro conhecimento total quando estivermos na glória, né? Então, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, nós não podemos ter uma vida de meio santidade e meio iniquidade, porque senão, quando vier aquele que é perfeito, nós seremos aniquilados. Amém? Agora, vamos voltar aqui, vamos aqui voltar. Então, nós lemos, agora vamos ler Colossenses, capítulo 3, versículos 3, capítulo 3, versículo 8 e 9, né? Que de certa forma tem a ver com tudo aquilo que nós lemos em 1 Coríntios 13. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já despistes do velho homem com seus feitos. Ora, o primeiro lar onde a pessoa tem que aprender a santificação, o primeiro lugar é no lar, é em família. Só que isso muitas vezes não acontece, porque nem todas as famílias, nem todos os casais aprenderam isso para poder ensinar aos filhos. Eu, por exemplo, não aprendi, né? Eu não aprendi isso com meus pais, né? A minha sobrinha Célia, que está aqui participando, né? Ela também não aprendeu essas coisas com os pais dela, porque os pais dela não aprenderam com os meus pais, que eram os pais da mãe dela, né? E assim por diante. Então hoje, muita gente está completamente afastada do conhecimento de Deus pela palavra. E muitas famílias já deixaram aquele hábito de se reunir em família para cantar louvores, adorar a Deus, orar ao Senhor, né? Agradecer, pedir as bênçãos e, sobretudo, para examinar a Escritura, para aprender a palavra de Deus, para, inclusive, cada um começar a sua santificação na família, desde os tempos de criança, da infância, ir aprendendo os preceitos de Deus, né? Para não desobedecer, né? Para saber como viver agradando a Deus, como saber viver uma vida de santidade, a começar na família, né? Então, em Colossenses 3:8 está dizendo, despojai-vos também de tudo, da ira. Quer dizer, a ira aqui, é impossível a gente não irar, pelo menos de vez em quando, com alguma atitude, alguma coisa que acontece, né? Mas só que aqui está falando para a gente ter, aquela ira desenfreada, que a gente ira e acaba pecando. A gente não se controla, ira e não procura se controlar e acaba cometendo atitudes pecaminosas e às vezes até muito graves. Então a palavra está nos prevenindo para a gente se despojar da ira. E não são poucas as famílias que há crimes dentro de casa, assassinatos e coisas terríveis por causa da ira, por causa da cólera. A cólera é uma ira, é um descontrole total da pessoa. A pessoa fica tão descontrolada que faz coisas terríveis, né? Da malícia, quer dizer, nós temos que deixar de ter um coração cheio de malícia, quer dizer, de interesse de fazer o mal, de se agradar do mal, de gostar de ver o mal, gostar de fazer o mal. Então, nós temos que nos despir da malícia, da maledicência. O que é a maledicência? É o hábito de falar mal dos outros, né? O hábito de falar mal dos outros é a maledicência. Das palavras torpes da vossa boca. O que é palavras torpes? Palavras torpes são os palavrões, né? Os palavrões são palavras torpes, isto é, palavras porcas, palavras sujas, né? Agora, o versículo 9 fala, não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos,
Então não são poucas as famílias, os casamentos que começam com mentira. Uma das pessoas mente para a outra ou esconde alguma verdade que não deveria esconder. O casamento já começa mal, né? Já começa com o diabo no meio, né? Porque Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Então, é muito comum na época de Natal os pais mentirem aos filhos, né? Que aquele presente que está ali para ela, está na meia, ou está na árvore de Natal, ou tal, foi Papai Noel que trouxe, ele veio num trenó puxado por 7 remas e não sei o quê. Quer dizer, isto é uma mentira, e a mentira é pecado. Se você faz isso com seus filhos, você está inicializando seus filhos num hábito pernicioso que para Deus é grave. No livro de Apocalipse, capítulo 15, no versículo 22, fala que os que amam e praticam a mentira ficarão de fora dos céus, ficarão de fora da salvação. Então, a começar na família, não mentais uns aos outros, os cônjuges não mintam um ao outro, não mintam aos filhos, os irmãos não mintam uns aos outros, né? Isso agora, esse versículo, essa passagem, então o apóstolo estava falando para os crentes, para os convertidos da igreja de Colossos, num lugar chamado Colossos. Então ele estava falando para os crentes colossenses, né? Então, já que ele estava falando para os crentes, então aqui aí no versículo 9, continuando, ele fala: pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Quer dizer, uma vez que eles estavam procurando viver uma nova vida, uma vida com Deus, uma vida com Cristo, uma vida para alcançar a salvação, então era para eles eles já tinham se despistos, deixado a vestidura de velho homem, velha mulher. Então era para deixar a mentira, né? Era para deixar a mentira, né? Então veja só, então na família, para que haja santidade na família, para que você seja santo e para que você seja santo na sua família, é preciso que haja diálogo. Mas um diálogo como? Como eu falei no começo, né? O diálogo, como eu falei no começo, né? Diálogo sincero, né? Respeito mútuo, boa educação, bons modos uns com os outros, arrependimento, perdão contínuo, né? Então, esse diálogo tem que ser com afeto, né? Tem que ser de uma forma branda, de uma forma sincera, mas aberta, mas afável. O que é afável? Afável é com carinho, com uma forma mansa de falar, né? Muita gente confunde sinceridade com falta de educação, né? De repente a pessoa está falando com você, libera toda a ira sobre você, está até em cólera a ponto de te agredir, né? E a pessoa acha que está sendo sincera, mas para ser sincero, não é preciso se deixar descontrolar, levar pela ira e pela cólera, né? Porque não é pelo muito gritar que a outra pessoa vai entender, né? Muitas vezes a pessoa não defende o ponto de vista. Muitas vezes a pessoa acha que está defendendo o seu ponto de vista, mas na verdade está atacando a outra pessoa, né? E está falando coisas que machucam e acabam falando coisas que depois, quando se acalmar, gostaria de não ter falado, mas a palavra de Deus diz que a palavra mal falada é como uma flecha do valente. Quer dizer, a flecha, depois que o valente havia lançado a flecha, ela saiu do arco e não dava mais para puxar de volta. E assim, muitas vezes é uma palavra mal falada, com ira, né? E que a pessoa acha que está sendo sincero, mas a sinceridade pode ser com educação ou pode ser sem educação. É melhor que ela seja de forma educada, né? De forma branda, afável, né? E como está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 20, né? De cada um deixando a mentira, fale ao seu próximo, quer dizer, ao seu próximo inclui o pai, a mãe, o cônjuge, o filho, a filha, o irmão, o avô, o neto e tal, né?
A família, e isso, como eu estava dizendo, a gente aprende a santificação em família, para viver em família dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja, onde quer que a gente esteja, né? Então, feliz é a família, né, que pode cultivar o diálogo sincero, né? Então, cultive isso em casa, né? E não permita que sua família seja destruída por falta de diálogo ou por um diálogo louco, né? De ira, de contenda, né? E sobre o respeito mútuo, né? Sobre o respeito mútuo, isso bem se aplica à família, né? Que é preciso, para a gente conseguir ter respeito por uma pessoa, a gente tem que ter consideração por uma pessoa. Muitas vezes as pessoas não têm consideração com os outros e por isso não tratam com educação. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece dentro da igreja, né? E quem não tem consideração, né, e não tem respeito com os outros, não está vivendo em paz com os outros, não está vivendo em paz com todos e, obviamente, não está vivendo em santificação e a salvação está em risco, né? Poderá não alcançar a salvação, né? O respeito em família é fundamental para que seja possível a santificação, né? Não basta ser pai ou mãe, filho ou filha, né? Irmão, irmã, né? É necessário que cada um respeite o outro, né? No modo de falar, no modo de agir, de reagir, né? No modo de se trajar na frente uns dos outros, né? Um dia, se permitir o Senhor Deus, nós vamos examinar alguns versículos do livro de Levítico, né? Que fala sobre o ato de despir a nudez, né? E, inclusive fala, né, sobre o ato de um familiar despir a nudez na frente do outro. Infelizmente, né, a falta de respeito mútuo hoje está muito grande, né? E as mães já não se dão ao respeito na frente de seus filhos, e as filhas já não se dão ao respeito no modo de trajar, no modo de se sentar, de se portar na frente do pai, dos irmãos, enfim, né? Bom, então, com respeito mútuo, a família cresce em santidade, né? A família cresce em santidade quando nela está cultivado o respeito mútuo. Amém? Glória a Deus. E também eu acabei de falar sobre o perdão, né? Sobre o perdão mútuo. Se nós não somos capazes de perdoar nem o nosso familiar, como é que nós vamos ser capazes de perdoar os de fora, né? E essa capacidade de perdoar tem que ser indistinta, tanto aos de fora como aos de casa, tanto os da família natural como os da família da fé, isto é, os outros cristãos e os da própria igreja, né? Então é preciso cultivar o perdão. Eu costumo dizer que ser capacidade de perdoar, capacidade de duas coisas: de se arrepender dos próprios erros contra os outros, né? E de perdoar os erros dos outros contra nós, ou contra pessoas da nossa família. Então nós temos que ter a capacidade de perdoar, porque sem isso nós não estaremos vivendo em paz com todos e não veremos a Deus, isto é, não teremos a salvação. Porque, veja só, se nós que somos maus, nós somos seres humanos cheios de erros, de incapacidade de viver sem pecar, muitas vezes nós não queremos perdoar o próximo. Só que o Senhor Jesus, ele sendo Deus, ele abriu os braços numa cruz, ele sem pecado, né? E nós somos perdoados todos os dias e a todo momento. Se não fosse, nós já não existiríamos. Se Deus não perdoasse você, amado irmão, amada irmã, o meu familiar, minha familiar,
quem está ouvindo ou vai ouvir, se Deus não perdoasse a você ou a mim todos os dias, a gente não existiria mais, né? Porque a gente peca e a santidade de Deus é ofendida com os nossos pecados. Então, semelhantemente, nós temos que aprender a perdoar. Então, o Senhor Jesus contou uma parábola, infelizmente no momento eu não me lembro onde está, e se eu for procurar, então vai se estender muito, né? Então o Senhor Jesus fala uma parábola de um sujeito que devia para o rei. Então ele devia uma boa quantia para o rei, né? Então ele foi levado à presença do rei e ele suplicou que o rei perdoasse ele e que ele não fosse castigado por causa da dívida que ele não pagava, que ele não tinha condição de pagar e coisa e tal. Muito bem. Aí o rei perdoou. Bom, só que aí aconteceu que aquele servo ficou sabendo que aquela pessoa que ele levou à presença do rei, o rei perdoou, ele estava agindo de uma forma diferente, ele estava pancando, ele estava com violência contra uma pessoa que devia para ele. Então o rei mandou buscar aquele servo, né, aquele credor incomplacente, né, e mandou ele lançar ele num lugar onde há choro e ranger de dentes. Sabe onde é esse lugar onde há choro e ranger de dentes? Se você não aprender a perdoar, o lugar que a palavra fala de choro e ranger de dentes é o inferno, né? É o inferno. Então agora vamos falar em Atos. Nós acabamos, né, de falar, né, sobre a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, né, as palavras tortas, os palavrões, né, o hábito de mentir, né? Tem gente que mente sem, a pessoa não está em perigo nenhum, não tem nada, se ela falar a verdade não vai acontecer nada, mas mente. É um vício maldito que a pessoa adquire de falar mentira. E também tem o seguinte, né? Quanto ao caso de perdoar, o caso do bom tratamento uns com os outros em família, para aprendermos a ser também santos fora de casa, né? Há um provérbio que diz que as pessoas feridas ferem. Então nós temos que ter o cuidado para não explicar nos outros as nossas dores. De repente você sai de casa irritado com a sua mulher ou com o seu marido e chega no serviço, explica no colega, explica no seu funcionário, explica no seu patrão, aquela ira que você levou de casa, acaba recebendo demissão, né? Muitas vezes você foi ferido pelo seu cônjuge e você acha que você tem que devolver na mesma medida. E aí o que acontece? Acontece que a santificação do lar vai acabando sendo extinta, né? Se cada um tiver a capacidade de responder na mesma medida e não o perdão. A palavra de Deus diz que a resposta abranda o furor, né? Então, muitas vezes compensa até você não ficar quieta na hora, deixar para responder depois, que o outro se acalmou, e você também responder com calma, né? Para que você está sendo ferido e não aconteça de você ferir também e a união conjugal ser desfeita, né? A união conjugal acabar, não deu para ver quem era, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E a união conjugal acabar, a família ser desfeita, né? Infelizmente, eu, por exemplo, essas coisas, como eu falei para vocês, eu deveria ter aprendido essas coisas com meus pais, com meus irmãos mais velhos, mas eu não aprendi. Assim, eu também não soube viver esse tipo de vida com a mãe de meus filhos, não soube viver com meus filhos. Por quê? Meus pais não me ensinaram, porque eles também não aprenderam. Eles até meus pais eram muito mansos, um com o outro, tudo e tal, só que eles não tinham esse conhecimento da palavra para ensinar para mim dessa forma como nós estamos examinando aqui, né? Mas eu não estou esgotando o assunto, né? Você deve procurar conhecer mais disso, ouvindo outras pregações de pessoas que
de pessoas que têm bom conhecimento da palavra, e você se inteirar, e se santificar, né? E santificar a sua família, né? Para não acontecer de você perder a sua salvação, ou de você alcançar a sua salvação, mas alguém da sua casa se perder, né? Então vamos ver agora o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o 5º livro do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Essa é uma passagem que sempre convém que seja ensinada na igreja, seja mencionada na igreja, seja mencionada em casa, na família, quando se estuda, quando vocês se reunirem para estudar a palavra de Deus em família, sempre isso é bom ser lembrado, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ora, o que é arrepender? Arrepender é você mudar de direção, isto é, mudar de comportamento, mudar de estilo de vida, né? Mudar de modo de pensar, mudar de modo de agir, de reagir, né? E se converter, né? Então, se converter é isso, né? Então, de repente, né? Eu gostava muito, né? De uma vida sexual fora do casamento, né? É preciso arrepender-se e se converter, quer dizer, se arrepender, pedir perdão para Deus, de repente pedir perdão para outra pessoa e se converter, quer dizer, deixar de fazer isso. Deixar. Tá difícil, você tem um espírito de pombagira que é impossível de você resistir. Existe uma solução para isso. Pede perdão a Deus em nome de Jesus. A palavra diz que nós temos perante o Pai um advogado, Jesus Cristo, o justo, né? Então você pede perdão a Deus em nome do Senhor Jesus, pede ajuda ao Senhor Jesus, pede ajuda ao Espírito Santo em nome do Senhor Jesus, e vai orando e vai pedindo ajuda para Deus. E Deus é bom, Deus é benignidade, Ele é bondade, e Ele vai te ajudar, e você vai se converter, você vai deixar tudo aquilo que está impedindo de você viver uma vida de santidade. Deus vai te ajudar e você vai conseguir e virá, né? Então, a palavra ainda diz que você tem que se arrepender e se converter para que os pecados sejam apagados. Isso significa que se você não se arrepender e você gostar de continuar fazendo, os pecados não vão ser apagados e você não estará em santidade. E nós acabamos de ler agora há pouco em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que sem santidade nós não veremos a Deus. Sem santificação nós não veremos a Deus. Então é preciso arrependimento, conversão, né, para que os pecados sejam apagados. E o versículo ainda diz: e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Quer dizer, à medida que você vai se livrando desses pecados, muitas vezes até parece para a pessoa que ela está vivendo muito bem, né? Com os pecados, mas depois que a pessoa se converte, que a pessoa olha para trás, a pessoa vai se lembrar que na verdade o pecado não estava sendo um gozo, parecia prazeroso, um gozo, enquanto estava vivendo aqui, mas o gozo perfeito, maravilhoso, é a presença do Senhor na sua vida, é você na presença do Senhor, sem ficar com medo de repente receber um castigo, ou de repente morrer e ir para o fogo do inferno. Então, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, né? De tudo que você está fazendo, que você já sabe, você tem conhecimento pela palavra de Deus, você tem conhecimento que é pecado. Então, arrependei-vos e convertei-vos enquanto é tempo, né? Para que os pecados sejam apagados enquanto você está vivo, enquanto você está viva. E enquanto não soar a trombeta, que o Senhor Jesus está voltando. Soar a trombeta também, você arrependendo ou não, tanto faz. O seu destino já estará selado e não será para a glória eterna com Deus, né? Então, e aquele refrigério, aquela santa paz gloriosa com Deus na eternidade estará para sempre
perdida. Provérbios. O livro de Salmos é mais ou menos no meio da Bíblia. Depois do livro de Salmos, o livro seguinte é o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Né? Quando você rever a live, você vai dando uma pausa. Quando você ouvir na live eu falar Provérbio, livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, você dá uma pausa, procura na Bíblia ou no Google, né? Acha lá, Provérbios 28, né? Capítulo 13. Quando você escrever na busca do Google, você escreve Provérbios 28, 2 ponto ou 1.13. Aí ele vai fornecer para você as várias traduções do livro de Provérbios, esse versículo, capítulo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Quer dizer, à medida que você se arrepende, então você confessa a Deus, né? Você confessa a Deus, você pede perdão a Deus pelo seu erro, ou pede perdão para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu colega de trabalho, seja lá quem for a pessoa a quem você ofendeu, você machucou. Se você passou a mão, a pessoa que talvez vai chegar essa live na mão de alguém que se apoderou indevidamente de uma coisa de outra pessoa, você tem que devolver, né? Não basta se arrepender e pedir perdão para Deus, você tem que devolver o que você reteve de outra pessoa, né? É o que está escrito lá, arrependei-vos e convertei-vos, né? Quer dizer, devolve, nunca mais faça isso, né? E então, se você encobrir essas transgressões, você nunca prosperará, né? E se você confessar e deixar de praticar aqueles pecados que você se arrepende, confessa a Deus e deixa de praticar, você encontra misericórdia, quer dizer, você alcança o perdão do Senhor para poder você ser levado ao encontro do Senhor Jesus pelos anjos, né? Os anjos vão recolher os salvos no dia da próxima volta do Senhor Jesus. Os anjos vão recolher os salvos e vão levar, o Senhor Jesus estará nos esperando para o encontro nas nuvens. E de lá, ele diz, e de lá, e vocês irão comigo, para onde eu estiver, estejais vocês também. Você quer estar onde o Senhor Jesus está? Você quer que a sua família esteja? Então, compartilha com a sua família essa live. Começa a fazer reuniões de estudo da Sagrada Palavra de Deus na sua família. Reúna a sua família. Ora um salmo, né? Você pode, no começo da sua reunião em família, na sua casa, com a sua família, né? Você pode, por exemplo, ler, né? Orar lendo, né? O Salmo 23, né? O Salmo 25, o Salmo 91, né? O Salmo 116, né? E depois a oração, né? Nós aprendemos a fazer rezas, né? Mas o que mais agrada a Deus é aquele que sai de dentro do seu coração. É você se abrir com Deus, né? Nós estávamos falando da sinceridade uns com os outros, né? É você se abrir com Deus com sinceridade, né? Você pedir, uma coisa que a gente deve ter o hábito é de pedir perdão para Deus todos os dias. Você vai começar a orar, já começa pedindo a Deus perdão pelos erros que você cometeu, que você possa ter cometido, né? E pede perdão a Deus, pede para Ele te dar sabedoria e força para você não errar mais, né? Quando eu ainda não tinha me convertido, né? Mas Deus já estava me chamando, eu estava separado da mãe dos meus filhos, e quando nós nos separamos, ela ia no espiritismo, e ela tinha 2 livros espíritas, um do Allan Kardec, chamado O Evangelho segundo Allan Kardec. Quer dizer, esse é um falso evangelho, né? Porque o evangelho é só de Deus mesmo, e não tem evangelho de Allan Kardec, é um falso evangelho. Bom,
Mas nesse livro que eu levei para ela, ela não conhecia a palavra de Deus, não conhece até hoje, porque também não quer conhecer, e eu também não conhecia. Mas tinha umas orações naquele livro que eu gostava, né? Que não eram orações, tinha oração que era aos anjos, né? Essas orações aos anjos são orações erradas. Não se deve orar aos anjos, você ora a Deus, né? Você ora ao Pai em nome do Senhor Jesus, você ora ao Espírito Santo em nome do Senhor Jesus, ou você ora ao Senhor Jesus. Bom, e tinha uma oração que eu gostava muito, e que então eu dizia mais ou menos assim, pedindo para Deus, me dá conhecimento, percepção dos meus erros, dos meus defeitos e pecados, e força para me arrepender e me dar deles. A primeira vez que eu li isso no livro, eu gostei. E eu gostava de pegar e ler essa oração. Então, quando nós separamos, eu pedi para ela, ela tinha 2 livros, eu levei um, e eu fazia essa oração. E foi o que Deus fez para mim. Ele foi me dando conhecimento, percepção. Para você se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, primeiro você precisa perceber que você está errado em alguma coisa. Uma determinada coisa que você está fazendo que é pecado, primeiro você precisa ter a percepção que aquilo está errado, que aquilo é pecado. Enquanto você não tem a percepção, você não se arrepende. E se você não se arrepender, você não se converte. Sem essas duas coisas, os pecados não são cancelados, como nós acabamos de ler na Escritura, e você não alcança a salvação. Então eu gostava desse livro. O que aconteceu? Deus foi trabalhando no meu coração, o Espírito Santo foi agindo na minha vida, e foram acontecendo outros certos fatos na minha vida, e hoje, graças a Deus, eu estou na presença do Senhor há 20... Eu vim para o Senhor em 1996. 96. Veja só quanto tempo, graças a Deus. Até aqui tem me ajudado o Senhor, que eu nunca voltei atrás, nunca desviei, nunca deixei de congregar, nunca deixei de buscar o Senhor, né? E o Senhor está me dando esse privilégio, né? Eu não sou perfeito, não sou mais santo do que ninguém, mas Deus está me usando, né? Para levar a palavra a pessoas que querem ter intimidade com Deus, querem ter comunhão com Deus, querem ter a salvação, querem que a sua família seja salva, né? Muitas vezes é difícil a gente conseguir a salvação da família, porque muitas vezes a maioria não quer ouvir a palavra de Deus, não quer ouvir. Muitas vezes as pessoas são convertidas à religião e não querem ouvir a palavra de Deus. Então, nesses casos, o que a gente faz? A gente ora por eles, né? A palavra de Deus diz que há muito poder na palavra de um justo, né? Na oração de um justo. Então, a gente vai orando. Os que aceitam a palavra e realmente aceitaram no coração, se converterem, quem se arrepende dos seus pecados, confessa e deixa, passa a viver um estilo de vida segundo o estilo de vida que Deus quer, que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, alcança a salvação. Amém? Célia e Nino, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. É só os dois que eu estou vendo agora. E sejam abençoados todos que estão acompanhando a live, todos que vierem a participar depois, né? Tem gente que não vê ao vivo, ou porque às vezes a pessoa é de outra igreja e naquele horário está num culto. Tem na minha igreja, por exemplo, hoje, boa parte do pessoal está fazendo um trabalho de acudir moradores em situação de rua. Eles vão lá, eles vão ensinar a palavra aos moradores em situação de rua, eles ensinam a palavra, eles oram por eles, oram com eles, muitas vezes também levam alimentos, levam roupas, e almas estão sendo salvas nesse trabalho, né? Então nem sempre as pessoas veem ao vivo, e há pessoas que não veem no Facebook, há pessoas que veem no YouTube, amém? E não deixe de compartilhar, tanto no Facebook, quem receber no YouTube, não deixe de compartilhar, né?
E o Senhor Jesus disse que é para a igreja, né? Que é para levar a palavra dele até os confins da terra. Esse é um meio de você propagar a palavra do Senhor Jesus, compartilhando as pregações que você ouve, que você vê na internet, né? Compartilhando as suas lives de estudo, você estará cumprindo a ordem do Senhor Jesus. Mas só que aí não basta. O que você vai aprendendo, você também já vai falando com outras pessoas. Já vai conversando com outras pessoas, ensinando. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais você vive. Quanto mais você viver a palavra de Deus, mais junto de Deus você estará, mais o Espírito de Deus estará em você. Amém? Então, agora estamos chegando ao final. Então aqui nós terminamos esse estudo de sejam santos na palavra, sejam santos na família, né? Sejamos santos na família. Então, na próxima terça, se o Senhor Deus nos permitir estudarmos a palavra de Deus de novo, nós vamos estudar sejamos santos na, deixa eu ver aqui, sejamos santos na palavra. Nós já estudamos, você procura no Facebook, você vai ver que já tem várias lives, tem muitas lives já, cada uma com um tema diferente ou um subtema. E você pode ser edificado pela palavra de Deus. Mas sempre que você for rever qualquer live dessa, ora a Deus, fala, Senhor, me ajuda para que eu tenha correto entendimento, grava a tua palavra no meu coração, me ajuda, Senhor, dá-me entendimento da tua palavra, né? Pede, ora a Deus para que Ele te ajude e que Ele grave a palavra dele no teu coração. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós tivemos mais uma vez o privilégio de examinarmos a tua Sagrada Escritura, meu Pai. Por tua misericórdia, amor e graça, trabalha em cada coração, meu Pai, santificando, meu Pai. Perdoa os pecados de todos, meu Deus, que estão arrependidos dos seus erros, dos seus defeitos e pecados, meu Deus. E trabalha em cada coração, meu Pai, testificando, meu Deus, a palavra, a verdade, meu Pai. Trabalha em cada coração, meu Pai, fazendo que tenham percepção dos seus erros, dos seus defeitos e pecados, meu Deus, e tenham humildade, força, poder para se arrepender e se emendar deles, entregarem suas vidas ao Senhor e serem santificados e serem encontrados na sua volta, Senhor, irrepreensíveis, em nome do Senhor Jesus. Senhor, trabalha na vida de todos os enfermos, meu Pai, da nossa família, da nossa parentela, trabalha na vida de todos os que nós temos, pelos quais nós temos intercedido, meu Pai. Então, neste momento, eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor continue trabalhando na vida da minha sobrinha Célia, meu Pai. O Senhor deu um grande livramento, meu Pai, de morte a ela, mas trabalha na vida dela, meu Pai, e tira, meu Deus, toda a sequela. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor dê também livramento, meu Pai, para o irmão Mamed. Trabalha na vida dele, meu Pai. Afasta o espírito de morte, afasta o espírito de enfermidade, meu Pai. Do irmão Mamed, da missionária Elza, da irmã Laurita, da missionária Ana, da missionária Maria Rosa, do apóstolo Luiz Carlos, da bispa Lenice, da Odete Gomes dos Santos, meu Pai, dos pés do meu neto Ednei. Meu Pai, libera a tua virtude, assim como tu liberava a tua virtude, meu Pai, para os enfermos, meu Pai. E onde a tua palavra diz que tu curavas a todos, cura a todos, meu Pai. Também sobre mim, libera, meu Pai, a tua virtude, meu Pai, e que todos nós tenhamos saúde. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Guarda a nossa casa, meu Pai, contra os assaltantes, contra os roubadores, contra os derramadores de sangue inocente, contra toda obra de feitiçaria, de magia negra, contra toda obra das trevas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos dá a tua proteção. Guia-nos pelo caminho eterno, pelo caminho da glória, da salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Então vamos à bênção apostólica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Que o sublime amor de Deus Pai, a abundante graça de nosso Senhor Jesus Cristo
e a doce consolação do Divino Espírito Santo esteja com todos nós, e todos nós dizemos amém. Shalom Adonai, a paz do Senhor, fique com Deus, até a próxima terça. Compartilhe, hein? Compartilha, tanto no YouTube como no Facebook, amém? Fique com Deus.